Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa segunda-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Hoje a gente vai falar bastante sobre a relação do ídolo Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco, né? Inicia seu mandato em 2024 até 2026, o próximo triênio, já vem fazendo o processo de transição e a gente vai falar muito e explicar direitinho para o torcedor, principalmente que tem muita dúvida sobre essa questão, né? Quais os poderes que Pedrinho vai ter e aquilo que ele vem tentando buscar, né? A situação envolvendo o patrimônio vascaíno, né? A situação envolvendo o clube associativo, a reforma de São Januário, mas parece que o Pedrinho quer pingar, não de forma majoritária, porque 70% é da 777, mas quer botar o dedinho ali no futebol. A gente vai conversar muito sobre isso. Outros assuntos referentes ao jogo contra o Cruzeiro, no próximo dia 22 de novembro no Mineirão, sem torcida, né? O torcedor do Vasco não vai poder estar presente, nem o do Cruzeiro. E vamos falar muito sobre jogadores que podem entrar ali nessa vaga na equipe titular e também retornos importantes de Cria da Colina, que faz muita diferença no elenco Cruz Maltino. E uma lista de pendurados enorme para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. E corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. É a base do nosso trabalho. Bora começar a falar sobre o próximo desafio do Vasco no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, que venceu o Fortaleza no jogo atrasado, né? E ganhou moral, né, para essa partida contra o Vasco. A equipe mineira chegou também aos mesmos 40 pontos do Vasco na tabela, mas não ultrapassa por conta de critérios de desempate. Empurra o Bahia com 38 para a zona do rebaixamento e começa a encurtar o caminho para as equipes, né, que tem ali 43 pontos, diga-se de passagem, o próprio Fortaleza, né? Então, esse jogo no Mineirão, no próximo dia 22, é importantíssimo para o Vasco e também para o Cruzeiro, né? Vai ser uma grande final se a gente for visar ali a questão da zona da degola. Diga-se de passagem, tá? Esse jogo também é atrasado e o Bahia, pela 35ª rodada, enfrenta o Corinthians na Arena Itaquerão. O Vasco, por sua vez, enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. Então, de olho nesses jogos, é importantíssimo esse jogo contra o Cruzeiro, que pode ter a volta de Marlon Gomes, né? Parece que o jovem vem fazendo alguns testes físicos. Segundo informações, ele estava doente, né, nesse período agora dessa semana, ficou aí alguns dias de cama, né, pegando ali um resfriado e deve se recuperar para a partida contra o Cruzeiro, sendo opção, na minha opinião, no banco de reservas, apesar que eu acredito que o Marlon Gomes é a maior revelação do Vasco dessa última safra, tá? Eu acho o Marlon muito mais jogador que o Andrei, muito mais jogador que o Peck, e eu acho que é o cara que saiu da base aí. Na minha opinião, o Marlon é um dos melhores jogadores revelados nos últimos tempos e ultrapassa muito daqueles que foram revelados junto com ele, né? Enfim, situação envolvendo o lado direito também do Vasco pode ser um problema para o técnico Ramon Dias. O Paulo Henrique, suspenso, não vai para o jogo. Temos ali algumas opções, mas parece que o Pumita Rodrigues corre na frente aí da concorrência para assumir a lateral direita e por conta de questões físicas o Gabriel Dias não deve ser titular. E o Robson, por questões táticas, não deve também entrar como titular contra o Cruzeiro, né? Parece que o técnico Ramon Dias deve usar aí o Pumita Rodrigues, né? Pelo lado direito de ataque, o Rossi, que foi reserva no último jogo em São Januário, entrou no decorrer da partida ali na ponta direita. O Alex Teixeira ganhou a oportunidade como titular, mas parece que o Búfalo deve voltar aí como titular nesse jogo que é importante contra o Cruzeiro. O Vasco precisa de força máxima com toda certeza, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito do Marlon, que pode voltar a ser opção, né? Vem nessa questão dessa doença que deixou ele de cama, né? Segundo informações, há alguns dias, e também sobre esse lado direito de ataque com o Rossi e o Puma Rodrigues, lateral direito, né? Deixa lá nos comentários a sua opinião, vamos verbalizar muito sobre esse assunto. A outra situação é que para o jogo contra o Cruzeiro, nós temos uma lista vasta de pendurados, tá? São eles, ó, a lista de 13 jogadores.
Léo Jardim, se levar um cartão, tá fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Tem o Maicon, zagueiro, o Zé Gabriel, o volante Zé Gabriel, o atacante Gabriel Peck, tem também o meia Praxedes, o meia Paulinho, o atacante Serginho, o zagueiro Zé Vitor, que sempre é opção aí no banco de reservas, o lateral direito Puma Rodrigues, o Léo Pelé, o nosso zagueiro Léo Pelé, o Cauã Barros, o volante Cauã, e o Robson com o Marlon Gomes. Então são 13 jogadores pendurados que o Vasco vai, estar aí nessa partida contra o Cruzeiro. Nem todos são titulares, mas são opção do técnico Ramon Dias, e fica aí essa questão de termos cuidado, né? Não é momento de perder jogador nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre um assunto que é polêmico, né? É um polêmico, as pessoas às vezes não entendem direito, repassam até mesmo nas mídias sociais de forma equivocada para ter conflitos. É patético algumas coisas que a gente vê em relação à política do Vasco, mas enfim, já temos presidente, vai ser o nosso representante, se é melhor ou pior, eu não sei, vamos ver agora no decorrer do próximo triênio, e tem relação com a SAF, tá? Parece que o Pedrinho quer alguma autonomia em relação ao futebol junto à empresa americana. Parece que o nosso futuro presidente está cavando ali um lugarzinho para tentar controlar, né, indiretamente algumas decisões do futebol. Ah, mas como assim? Simples. O Vasco hoje tem 70% dos direitos das ações da modalidade futebol com a empresa americana 777 Partners e 30% do clube associativo, que é dirigido pelo Pedrinho. E não é só isso, tá? O Pedrinho em si, o clube associativo, tem 2 cadeiras no conselho de administração da SAF, que é controlada pela empresa americana 777. É uma só para o presidente, né? Então o Pedrinho é o primeiro conselheiro, e outro que ele vai indicar. Então, automaticamente tem algum peso em algumas escolhas dentro do conselho de administração da SAF, mas a ideia do Pedrinho é ir um pouco mais além. Segundo as últimas informações, ele está ali criando o relacionamento para estreitar essa relação, para, quem sabe, ter aí um poder ativo, mesmo tendo 30% das ações e 2 cadeiras no conselho da administração da SAF. Parece que o Pedrinho quer se doar a mais relacionado ao futebol. Lembrando que não é só isso que o Pedrinho tem como desafio pela frente. Tem toda a questão do patrimônio do Vasco, tem a reforma de São Januário, que é um fato histórico, que vai ficar na história. Ele, como o presidente que viabilizou essa questão, que iniciou essa construção e ampliação, então tem muito peso esse triênio com o Pedrinho. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. E outra, tá? E outra relação com o futebol também pode acontecer. A gente tem uma terceirização hoje no Vasco, né? Os americanos, eles fazem o aporte, mas não controlam contratações, não controlam o futebol, não tem representatividade nos pesos maiores aqui nos bastidores no Campeonato Brasileiro, principalmente envolvendo o CBF, entre outras instituições. Então, já que isso é terceirizado para Paulo Brax e o CEO Luiz Melo, eu não vejo nenhum problema tirar o poder de ambos os senhores e deixar o Pedrinho ter a sua parcialidade em relação ao futebol. Eu queria saber a sua opinião, se dá para fazer esse link direto, né, do clube associativo junto com a empresa americana 777 Partners, que tem, por questões majoritárias, o controle do futebol, que é 70%, e o clube associativo com o Pedrinho 30%, se unirem em prol de um futebol mais forte. Não vejo nenhum tipo de problema, acredito que o Pedrinho tem network e consegue ter relacionamentos para estreitar essa relação e ficar tudo bom aí para o Vasco unificado, né? Sem nenhum problema de... Cara, porque o problema do Vasco sempre foi conflito e falta de representatividade. Então, Pedrinho trazendo essa proximidade para o futebol, onde a 777 tem controle, possa ser que dê muito certo, já que o Pedrinho já se mostrou, né, dentro da mídia brasileira, da imprensa, que é um super conhecedor do assunto chamado futebol, principalmente dentro das 4 linhas, e foi um grande craque também com a camisa do Vascão. Queria saber a sua opinião. Se ficou alguma dúvida, corre lá nos comentários. A gente vai tentar verbalizar o máximo possível dessa situação, de como funciona a administração do Vasco hoje junto à Vasco SAF, com o clube associativo.
E claro, né, a gente vai estar torcendo sempre para um Vasco melhor e que tudo se unifique no momento que o Vasco mais precisa, né? Luta contra o rebaixamento, falta de planejamento no início do ano. Agora nós temos um presidente que não é o Jorge Salgado, é um cara conhecedor do futebol. Na minha opinião, o Salgado conseguiu ser o pior, né, de todos os presidentes aí da história do Vasco, né? O Campelo conseguiu superar o Campelo, então conseguiu ser o pior dos piores. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho nos nossos próximos vídeos. Não esqueça de acompanhar aí, seguindo a gente, comentando, curtindo e sempre interagindo. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.